A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estão felizes? É bom poder estar de novo na casa do Senhor, ver os irmãos, as irmãs, com essas carinhas de esperança, que é bom a gente vir aqui renovar a nossa fé, o nosso amor no Senhor. Amém? E hoje nós estamos aqui mais uma vez com um desafio, né? Encerrando o mês, ou ainda tem a última, né, desse mês. Então, encerrando o nosso mês, que foi dedicado ao tema Preparando-se para a Batalha, com o texto base de Efésios 6, que vocês já devem ter ouvido bastante no decorrer desse mês. Mas hoje eu vou fazer um convite para a gente juntar dois textos. E a gente vai ler, então, Êxodo 14, do 12 ao 18. Êxodo 14, do 12 ao 18. Então, o texto diz assim: não é isto que te dizíamos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje para nos salvar. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Yahvé disse a Moisés, é a minha tradução, tá? Na de vocês deve estar: o Senhor disse a Moisés, por que reclamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem a seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e cavalos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Amém? Quem aqui conhece essa história de Moisés? Tem alguém que não conhece? Nós vamos falando um pouquinho disso. Eu até dei um subtema aqui, que é quando a fraqueza humana se veste da força divina. Amém? É um desafio, porque quando o texto, que a Érica até começou falando aqui, né, do capacete, da salvação, né, da espada do Espírito, esse texto foi escrito por Paulo. E aí você pode me perguntar, mas você está falando de Moisés, né? Moisés está lá no Antigo Testamento. E Paulo, depois que Jesus ressuscitou, escreve isso. Isso só nos mostra uma coisa. O Antigo e o Novo Testamento, eles estão em total concordância.
O Antigo Testamento aponta para Jesus o tempo todo. E Jesus e todo mundo que vem depois dele continua com a mesma perspectiva, olhando para o passado e lembrando o que Deus fez em todo o caminho, amém? Então a gente vai fazer aqui um salto. Vamos usar o texto que Paulo escreveu, constatando, quando Paulo escreve isso, com certeza olhando para toda a história e também pela sua experiência com aquilo que ele viveu com o Senhor. Então, quando ele escreve isso, dando uma receita para a gente de como a gente deve se comportar na batalha, ele está olhando para o passado e vivendo a mesma experiência, amém? Então, nós vamos pegar o texto de Paulo e vamos ver como Moisés usou essa armadura, tá bom? Amém? Vamos lá? Então tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que só ganha a guerra com o Senhor quem se reconhece fraco. Que esquisito isso, né? Você é fortão, autossuficiente, não precisa de ninguém para nada, já entrou aqui nesse tipo de batalha perdendo. Porque diferente de toda a nossa história, né, de exércitos e guerras e coisas que a gente vê até hoje, né? Hoje mesmo a gente acompanha uma guerra, o mais forte vence. No nosso caso, o mais forte não somos nós, não é o exército, mas é o Senhor quem nos coloca na guerra, amém? Então, para com essa desculpa aí. Sou fraquinho demais, sou pequeno demais, tenho a língua pesada, como diria Moisés. Não. Não é na sua força, não é na minha força. Se você reconhece que você é pequeno demais, está ótimo. Porque você deve reconhecer que para que Deus seja grande na sua vida, na sua batalha, você precisa saber que é Ele que conduz todas as coisas. Você precisa saber que o seu limite, a sua fraqueza é nada nas mãos de Deus, porque é Ele quem nos fortalece. Amém? Então, se eu jejuar, não é o que eu faço, é com que intenção eu faço. Se eu jejuar para me aproximar do Senhor, aí Ele cresce. Se eu jejuar permutando com o Senhor, eu jejuo e o Senhor me dá isso. Não funciona. Porque não é no nosso mérito, não é aquilo que a gente faz, e sim para quem a gente faz e quem a gente serve. Amém? Estamos entendidos até aqui? Então, deixa a desculpa de lado aí. Se você veio para cá pensando, essa palavra não é para mim porque eu não sou um soldado, esquece, essa desculpa não cola na presença do Senhor. Entende? Porque nós somos soldados, sim, na posição, sim, revestidos, sim, do poder que vem da palavra de Deus.
Amém? Pode glorificar a Deus por isso? Vou tomar água e vocês dão glória a Deus, tá bom? Então tá lá. Moisés, como vocês sabem, filho de Joquebede, que ficou conhecidíssima aí a música recentemente, filho de Joquebede, estrategicamente colocado num rio e adotado pelo Egito. Então, ele era o segundo filho do faraó, e ele foi, então, criado junto com o primeiro filho, que seria o novo faraó, e ele seria o novo sacerdote egípcio. Porque o segundo filho era confiada a parte espiritual. Olha só, um dia ele descobre, num acidente ele mata um egípcio, e ele corre, ele foge, ele se esconde. Entende? Moisés viveu 40 anos no Egito. Moisés se escondeu por 40 anos no pasto. Por quê? Presta atenção numa coisa. Sempre que Deus te preparar para uma batalha, Ele vai te esconder. Esquisito isso, né? Mas Ele vai te forjar no secreto. Ele pegou Moisés, Ele tirou Moisés. Imagina só, ele era príncipe do Egito. Ele tinha uma vida de príncipe. Ele descobriu qual era a sua origem, descobriu que, na verdade, ele era hebreu, então ele deveria ser escravo e não príncipe. Matou um egípcio num acidente e correu, fugiu. E lá o Senhor tratou com Moisés. Então, presta atenção numa coisa. Saiba ler a sua vida com olhos espirituais, amém? Toda vez que você tiver um tempo de isolamento, de perda, de não estar entendendo o que está acontecendo, está dando tudo errado, se você estiver firme com o Senhor e não compreender, é porque Ele está te escondendo. Amém? Amém? Aí sim, escondido, mas não agora, tá bom? Presta atenção. O seu desemprego, a sua porta fechada, pode ser só um tempo que o Senhor tirou com você. Glorifica Ele. Pai, eu te dou glória porque eu perdi o emprego. Glória a Deus, eu não entendo, eu estou sofrendo, mas eu sei que é o Senhor. Glória a Deus porque eu perdi o emprego. Glória a Deus porque aquela porta se fechou. Glória a Deus porque eu adoeci. Glória a Deus porque algo acabou. Porque é só um preparamento para a batalha. Amém? É uma preparação, é um treino intensivo. E a gente treina aonde? Com o Senhor. Ele deixou de ser príncipe, passou a ser o quê? O quê? Pastor. Foi cuidar de ovelha, foi cuidar de bicho, para ver se aprendia a cuidar de gente. Amém? Amém? Então não vai mais reclamar. Amém?
vai passar pelo momento de solidão, glorificando o Senhor. Vai passar pelo momento, se é cristão ou não é. Está confiando do Senhor ou não está? Então confia, é real, é verdadeiro. Tanto lá em Moisés, quanto em Paulo, quanto agora. É verdadeiro. Deus é real. Então não se desespere da graça de Deus. Não se desespere. Amém? Escondidinho lá. Moisés ficou 40 anos escondido. O Senhor tratou com ele. Gente, 40, eu já falei aqui, na Bíblia tem uma leitura por números também, né? E o 4, ele é sempre provação. Então, 40 anos no Egito, 40 anos escondido, 40 anos perambulando pelo deserto. Isso tudo é tempo de, se for 4, é pouca provação, se for 40 é mais, se for 400, mais. Entende? Foram 40 anos de preparação. E aí? O que acontece? Deus trata com Moisés e tem lá o episódio da sarça ardente. Chama Moisés e ele fala o quê? Vai falar com o faraó. Vai libertar meu povo. Amém? Você está lá escondidinho no teu canto, achando que Deus nem lembra mais de você. E Ele vem e te entrega uma missão dessa. Vai falar com o faraó. Por quê? Porque sou eu que estou mandando. Então, não se levante se não for o Senhor te mandando ir. Mas também não fique se Ele te mandar. Entende? Interprete a sua vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para ela. Amém? A segunda coisa que eu percebo que Deus usa, e Deus não mudou de estratégia, Moisés se revestiu colocando o capacete da salvação. Mas espera aí, Sandra, a salvação não é em Cristo? Lá na frente. A salvação sempre foi o projeto do Senhor. Sempre. E Moisés se revestiu, colocou o capacete. Para quê? Para proteger a mente, forjar os pensamentos. Entenda, todo tempo, o inimigo sempre nos pega pela mente. Entende? Você não vai vencer batalha nenhuma fora, enquanto a batalha estiver dentro. Então, por que Paulo fala isso? Por que Moisés se reveste disso? Eu tenho a língua pesada, vai falar por mim. Tira, afasta de você, da sua cabeça, tudo aquilo que te parece impedimento para que o Senhor realize a obra dele. Amém? Tira da sua cabeça, mas irmã, eu estou lá. Deus me mandou fazer algo. E vem na minha cabeça tudo que vai acontecer no futuro. Eu vou tentar isso, mas vai dar errado, mas todas as possibilidades de erro
aparecem na sua frente. Isso se chama ansiedade. Não se antecipe. Com o Senhor a gente nem antecipa, nem se atrasa. Com o Senhor a gente não fica perguntando como será, só espera que será. Não sei como a cura virá, não sei. Eu sei que ela virá, porque eu não espero em mim, eu espero no Senhor. Como ela virá, não sei. Se eu me antecipo, eu fico ansiosa. Entende? Então, cabeça firme. Mas aí, outra estratégia de Satanás. Olha para o passado e vê de onde você veio. Verdade? Passado não é bonito, não. Né? Muitas vezes a gente olha para o passado e a gente imagina que quando Deus quiser usar a gente vai fazer as mesmas bobagens. Depressão, ansiedade, eu olho para frente. Passado, eu só olho para trás. Cura, capacete da salvação. O meu tempo é o presente. E no presente, Deus é Senhor. Amém? O meu tempo é o presente, e no presente Deus é o Senhor. Deus era Senhor no meu passado, e eu sei de onde Ele me tirou. Saiba da sua inclinação. Todos nós temos uma bendita de uma raiz do mal. A gente sabe onde a gente sofre para servir a Deus, não sabe? A gente sabe, então vou dar um exemplo aqui. Eu roubava, né? Quando Deus me conheceu, eu era ladrão. Mas, a partir do momento que Deus conheceu, aquela mente antiga foi se transformando lá no secreto em algo diferente para o Senhor. Por isso que é preciso tempo de secreto, tempo de espera. Entendem? Então a gente está lá, sendo tratado. Passado acabou. Eu sei de onde Deus me tirou. Então saiba qual o seu limite. Por quê? Porque o inimigo vai sempre tentar por aí. Entende? E não, a gente vive uma loucura. A identidade, a gente está numa situação tão precária, que tem gente achando que é bicho. Tem adolescente andando de coleira. Gente, isso é deboche do inferno. Eu sei onde meu calo aperta. Eu tenho certeza que você também. Eu sei aonde a coisa... Eu preciso me esforçar para ser melhor, eu sei. Saiba, conheça. Para isso que serve sua mente. A metanoia que Paulo tanto fala. Transformação de mente. Eu sei do meu limite, eu não vou tentar ele. Gente, se vier tentar com o seu limite, não resista. Fuja. Fuja. Você vai perder sempre. Porque é a sua fraqueza. É a minha fraqueza. Com ela, a gente não negocia. A gente foge. Amém? Com fraqueza, a gente não negocia. A gente foge da aparência do mal. Tá?
Sei de onde Deus me tirou, sei quem eu sou, sei da minha fraqueza. Mas sabe que eu também sei, com o capacete da salvação, quem é Deus e quem eu sou em Deus. Amém? Deus está te dando nessa noite a consciência de que você tem uma identidade e não é imitando cachorro por aí, e não é trans não sei o que, não é. A sua identidade está escondida, guardada no coração de Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso, porque você é uma nova criatura, porque o seu pecado não manda em você, porque você foge quando ele te tenta. Entende? Aí você está lá no trânsito e se transforma, vira uma outra pessoa. Isso é seu limite. Isso é sua fraqueza. Vence ela. Vence a sua cabeça. Vença. Use o capacete da salvação. Não tente, não se coloque em perigo. Eu tinha um amigo que falava assim, que antes dele ser crente, quando ele era descrente, ele falava que não podia ver uma mulher de tal tipo, uma morena, com cabelo não sei como. Ele era doido por aquilo. Ele falou, hoje eu sou casada. Se eu vejo uma mulher daquele tipo, eu não chego nem perto. Eu não vou ficar arriscando a vida que o Senhor me deu, a esposa que o Senhor me deu, para ficar tentando ver se eu suporto ou não. É burrice. Saiba a estratégia do Espírito Santo. Desvia, foge. Está irritado no trânsito? Para o carro, relaxa. Quer xingar? Não xinga. Vence a batalha na sua mente. Sabe por quê? Deus está te preparando para abrir o mar. E você está perdendo tempo brigando no trânsito. Aí não sei por que Deus não usa a minha vida. Eu não sei porque Deus usa tanto aquele irmão e não usa a mim. Porque ele não está brigando no trânsito. Porque ele não está conversando com a morena. Porque ele não está se irritando com a sogra. Isso tudo, gente, é para o inferno te confundir. Você esquecer quem você é. Você esquecer a quem você foi chamado. E se perder do quê? Todos nós temos um Golias. Todos nós temos um egípcio perseguindo. Mas nós perdemos tempo no trânsito, em casa, levantando guerras que a gente não precisa. Não foi para isso que Deus te levantou. Para de se distrair com estratégias do inimigo. Se levanta, ouça o Senhor. Tenha na sua memória quem você foi, mas principalmente quem você é e o que Deus pode fazer com quem você se tornou. Amém? Você é a obra de Deus. Você tem a mente no coração de Deus, entende? Guardado, guarde sua identidade. Sabe de onde veio, saiba quem é no Senhor e saiba até onde você pode
chegar nele. Amém? Entenderam a segunda lição? Glorifica que está calor e eu vou tomar água. A terceira lição. Moisés se utilizou da espada do Espírito. Eu não vou falar todas, tá? Só vou ficar nessas, porque senão a gente iria a noite toda aqui. Mas ele se utilizou da espada do Espírito. Tem um trechinho que diz assim: Moisés disse a Faraó: assim diz o Senhor. Repete comigo. Assim diz o Senhor: deixa meu povo ir. Como foi que ele enfrentou o Faraó? Como foi que ele desembanhou a espada do Espírito? Foi com uma arma dele? Foi liberando uma palavra. Foi liberando a palavra que vem no alto. E hoje eu estou aqui para liberar sobre a sua vida que o mesmo Deus que levantou Moisés e disse: deixa meu povo ir, está falando hoje da sua vida. Deixa minha filha ir. Deixa o meu filho ir. Você recebe essa palavra liberada do Senhor para nós essa noite? O Senhor está te libertando do que? Das perseguições. Amém? Não está com cara de quem recebeu uma palavra do alto, não. Amém? Você recebe. O Senhor te chamou aqui essa noite. Não foi para à toa. Não foi para ficar aí ouvindo uma palestra, não. Foi para receber uma palavra liberada do alto. Se fosse eu que preparei, ia ser uma palestra. Mas eu não iria atingir aonde só Deus conhece o seu coração. Por isso eu sei que acima de mim existe um Deus te trazendo essa palavra preparada, onde eu não sei, que vai chegar aonde eu não faço ideia, porque isso não é da minha conta, isso é com o Senhor. Amém? Recebe isso. O Senhor está liberando uma palavra de fim da perseguição. Amém? Deixa o meu povo ir. É o que o Senhor nos diz nessa noite. Então Moisés chega lá, e eu fico imaginando o Faraó, irmão de Moisés, olhando para a cara dele, miudinho, enfraquecido, porque deixou de ser príncipe, talvez até com um aspecto mais sujo, porque ele viajou muito para chegar lá. O que o Faraó, que se achava um Deus, viu em Moisés? Nada. Um coitado. Talvez você se sinta assim diante daquilo que se levantou da sua vida. Talvez você esteja aí pensando: Senhor, eu não sei como resolver isso. Senhor, isso é muito grande. Olha como o farol brilha. Entende? Mas, enquanto o faraó via uma mosca na frente dele, Deus enxergava a identidade renovada de Moisés. Enquanto o faraó via uma formiga, Deus via
um homem levantado por Deus. Amém? Você não é grande porque você está posicionado embaixo de uma palavra liberada pelo Senhor. Por isso você se torna grande. Quando a gente se entende pequeno, Deus se torna enorme. Deus se torna imenso. Mas quando a gente se acha grande, a gente pega Deus e coloca no bolso. Gente, Deus tem tanto para liberar sobre as nossas vidas. Tem tanto para liberar sobre a nossa história. E a gente está perdendo tempo demais. Brigando com a nora, com a sogra, com o motorista no trânsito. Entende? Discutindo se o filho quer ser uma tartaruga. Gente, não. Nós temos uma identidade, sim. Nós temos uma identidade real, verdadeira. E essa identidade está em Cristo, está em Deus. E Moisés se levanta aqui como uma espada afiada. Porque é isso que é a palavra de Deus, né? Afiada. E diz: deixa o meu povo ir. Amém? Então fala aí para você mesma: deixa meu povo ir. Repete, repete, porque é isso que você vai ver na sua vida. Amém? A espada, a palavra de Deus, ela vive real o tempo todo. Lá com Moisés ouvindo do próprio Deus, lá com Paulo escrevendo. Ela é atemporal. Ela está acima do tempo. Entende? Então, podemos glorificar o Senhor, porque hoje Ele nos renova, Ele nos diz quem nós somos, e Ele nos apresenta um caminho. E para terminar, eu fico imaginando o momento que Moisés para ali diante do Mar Vermelho. Não é um riozinho, gente, é um mar. É um mar. E aí, ele para diante do mar e Deus falou que ia endurecer o coração do faraó. Fique imaginando aí você, diante do mar, e com o povo todo para carregar para o outro lado. O que você faria? Clamava a Deus? Porque foi o que Moisés fez. Os egípcios vindo, faraó vindo, cavalo, exército, todo mundo, e você parado de frente para o mar. Que mar é esse? Que situação é essa na sua vida que você acha que é intransponível, que você acha que não tem jeito? Pois eu vou te falar uma coisa: aonde não tiver jeito, Deus cria um caminho. Amém? Aonde o mar estiver fechado, Deus abre. E eu acho incrível essa história. Parece esposa brigando com o marido, né? Moisés começa a clamar: Senhor, o que eu faço agora? E ele fala: Moisés, está clamando porque anda, né? Vai, corre, o povo está vindo.
Mas anda para onde? Gente, presta atenção. O Senhor, quando Ele nos dá uma nova identidade, Ele coloca algo em nossas mãos. O que o Senhor te confiou? A Moisés foi um cajado. O que o Senhor te confiou? Uma família, filho, marido, esposa, um trabalho, um dom para acolher as pessoas, um dom para oração, um dom para acolher os irmãos, um dom para louvar, para cantar, para pregar, para orar, não sei. Pega o que o Senhor te confiou e marcha. Quer vencer a batalha? Não é com a tua força. Não é. É do alto que vem. Quer vencer a batalha? Blinda sua mente. Reveste sua mente do Senhor. Empunha a espada do Espírito, usa a palavra. Profetiza, estuda, conhece, pesquisa, prega, fala de Jesus. Mas, sobretudo, marcha. Marcha. Sai do seu lugar. Não é hora de só clamar. É hora de marchar. Amém? É hora de caminhar na direção da sua libertação. Amém? Presta atenção numa coisa que o Senhor te diz nessa noite. Quando você se apropriar daquilo que Ele confiou em você e marchar, o mar vai se abrir. E não só isso, o mesmo lugar aonde será liberta a sua vida, será também a sepultura das suas perseguições. Amém? Você entendeu isso? Marcha, porque Deus vai usar a mesma estratégia, o mesmo lugar para te dar o escape, a libertação, a esperança de uma vida nova. E você, quando olhar para trás, vai ver o gigante, o exército, todas as suas perseguições sendo engolidas pelo mar que o Senhor fez. Amém? Você pode glorificar, você pode entender que parado você não vai chegar lá. Não é hora de só clamar, é hora de marchar, é hora de andar, é hora de chegar, é hora de se libertar. Amém? O Senhor, Ele tem para nós, o Senhor, Ele tem uma boa parte, uma boa porção para nós. E é essa: aonde você marchar, você carregar daquilo que o Senhor te confiou, será ao mesmo tempo estratégia de libertação, de escape para você e sepultura das tuas perseguições. Amém? Moisés falou para o povo: nunca mais vocês vão ver o Egito. O Egito foi engolido ali. Faraó e exército inteiro. Está com medo do quê? Está perdendo tempo com o quê? Nós fomos chamados para ser exército do Senhor.
nós somos chamados para ser libertos essa noite. Amém? Glorifica ao Senhor, que Ele é bom e Ele merece toda a honra, toda a glória. Você pode aplaudir.